3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Valoricast. Hoje com um convidado muito especial, o pai do meu amigo Mamba, pai do Clemba. Seja bem-vindo, Franco. Obrigado por aceitar o convite. Cara, agradeço demais a oportunidade, né? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? O cara pode estar vendo qualquer horário, o programa. Cara, bacana estar aqui, compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, de conhecimento e vamos embora, né? Valeu, Franco. Obrigado aí. Reforçando as palavras do Bruno por aceitar o nosso convite, tá? Aqui é um bate-papo bem descontraído, fique à vontade. Fale o que você quiser, que não tem, né? Censura, não tem nada, não tem Sem corte. censura. Não pode falar nome de empresa, de onde você veio, o que você está fazendo hoje. A intenção aqui mesmo é levar conteúdo pra turma. Não, beleza? Que nos bola. assiste. Show de bola, Franco. Para começar aqui, cara, queria que você contasse um pouco da sua história, trajetória de vida. Quem é o Franco? Cara, o Franco é uma pessoa normal, até onde eu sei, né? Tem todos os testes psicotécnicos que eu fiz até hoje eu passei. Cara, mas assim, uma pessoa bastante determinada, né? Que desde o meu período aí de colégio, né? Universidade, cursinho, faculdade, procurei sempre ter as orientações do meu pai e da minha mãe como principal, né? Fator para me dar bem na vida. Acredito que me dê bem até hoje, né? Dada toda a evolução que eu tive. Então, sou formado em engenharia química. Engenharia química, cara. Engenharia Legal. química, das engenharias na época era considerada a mais complicada, assim, digamos, né? Pela abrangência que tinha. Tenho um mestrado em engenharia de materiais na área de cerâmica. Uma das únicas coisas da minha vida até hoje que eu não completei, falta alguma coisa para completar, mas algumas coisas da minha vida não deixaram fazer isso. E Uma delas foi o Henrique? não foi. Casualmente não foi. Né? Casualmente não foi, mas foi a irmã dele. Não só a irmã, mas a vinda para Goiânia. Entendi. Então eu trabalhava numa empresa em Santa Catarina e aí eu acabei migrando da área técnica para a área comercial. E aí foi quando faltava 3 artigos ainda para defender a tese. E aí, bicho, a hora que tu vai defender uma tese voltada para a área técnica, tu tem que trabalhar muito em cima e não dava, não tinha condições. Mas depois fiz gestão empresarial, né, na FGV para aprender um pouco mais a trabalhar a área comercial, que é o que eu sou hoje, né? Hoje eu sou gerente comercial de vendas, né, de uma empresa multinacional, uma empresa americana. E trabalhando com gestão de pessoas, né? E claro, atingimento de resultados, tudo aquilo que hoje faz mover uma empresa. Então, comecei lá no Rio Grande do Sul estudando, fiz um estágiozinho em Santa Catarina e hoje moro aqui em Goiânia já há 15 anos. Né? E defendo Goiânia aqui com unhas e dentes como uma das melhores cidades para morar e para viver que tem no Brasil. Come piqui? Cara, como ele no pastel de carne. Só. Ou eu, piqui, não tenho coragem não de encarar isso aí não. Tá certo. Tá certo. Sacanagem, brincadeira. A gente tava falando de futebol agora há pouco. Não sei se chegou a ver. Não sei se vocês viram. O Vagão não viu porque o Vagão não gosta. Não. Uma charge do Soares, que fizeram pro Soares. Deram uma charge. Tava o Soares e pegaram vários piquis e falaram: morde aqui, Soares, no piqui, né? Sim. Porque o Soares ele é conhecido por morder os outros no meio do jogo, sabe? Sim. Ele é um jogador famoso, né? Jogou no Barcelona e tal. Aham. E ele veio jogar aqui em Goiânia. Aí fizeram a charge. Morde aqui, Soares. Era o piqui. Sacanagem. Ele mordeu o Matarazzi, eu acho que ele mordeu uns 3 ou 4 caras. Já. Ô, Franco, como é que foi essa transição sua da parte técnica para a parte comercial? Foi uma coisa que você buscou? Pelo que eu entendi, não, porque você estava até fazendo mestrado, né? Na parte técnica. Como é que foi essa transição? Cara, assim, tudo depende do teu planejamento. Tá? Eu fui um cara que eu tive muita sorte. Geralmente você começa na área técnica, ainda Certo. mais na formação de engenharia. Aham. Hoje nenhuma universidade te ensina vendas. Tá? Desde a arquitetura, desde o engenheiro, o advogado, ninguém. Ou seja, se tu me dissesse assim, Franco, como é que a gente poderia começar a melhorar, a ter profissionais de melhor nível daqui para frente? Cara, coloca a técnica de vendas para esses caras durante a faculdade. Porque ninguém sabe vender quando sai da faculdade. E querendo ou não, a gente passa o dia inteiro vendendo alguma coisa. Certo. Seja a nossa imagem, seja o nosso trabalho, né? Seja nossos resultados. Então você está sempre vendendo. Tá? E eu sempre tive essa veia, né, do comércio. Cara, eu vendia gibi. Sabe? Revistinha em quadrinho quando era pequeno. Sei. Meu pai assinava aqueles ganhava todo mês, recebia.
E às vezes ficava aquele pilha lá em casa, eu não tinha... vou brincar que nada. Eu ia pra rua, fazia os montinhos lá e vendia, cara. Sabe? Uma coisa doida. Mas fui pra área técnica. E entrei na área técnica na empresa, na primeira empresa que eu trabalhei no Rio Grande do Sul, uma empresa do ramo de adesivos. E ali eu tive um cara que eu te digo que se toda pessoa tiver a sorte de ter um orientador, um profissional para te dar algumas direções, eu tive uma sorte de conhecer um cara sensacional como meu gerente, como meu gestor, e eu era comprador. Eu saí da área de assistência técnica como estagiário, assim como o Henrique quando entrou aqui, como estagiário, né? Me formei, eles me efetivaram, eu fiquei na área técnica e fui para compras. E lá onde eu tive um gestor que para mim marcou muito o meu começo de carreira. Me deu algumas orientações, me orientou a ler alguns livros, que eu até hoje uso para mim. E aí veio a questão do casamento. Eu estava indo bem nessa empresa, trabalhando, começando meu trabalho. E por questões do meu casamento eu acabei mudando para Santa Catarina. E aí eu comecei tudo de novo. Entrei numa outra empresa, na área técnica, de novo. Engenheiro, aí eu entrei como trainee de engenharia. E foi passando o tempo, eu estava buscando movimentação dentro da empresa, mas meu objetivo era ir para a área comercial. Então você tinha esse objetivo? Tinha. Por que na área comercial? Porque dá grana. É onde remunera mais. Né? Teu trabalho aparece mais, tuas cagadas aparecem mais também, mas remunera mais. Então já era meu objetivo. Só que até esse tempo passar, tudo tem um prazo, né? Tudo tem uma fase que você precisa passar, igual jogo de videogame. Né? Não adianta tu querer já chegar lá no chefão, tu vai ter que antes, cara, matar uns chefinhos no caminho aqui. Então eu, para não ficar parado, para mostrar para a empresa, para vender a minha imagem, inclusive, para a empresa, o que eu havia conseguido era um curso de mestrado na engenharia na Universidade de Santa Catarina, na Federal, em cerâmica, que era no meio que eu trabalhava. E estava rodando, trabalhando tranquilamente, e ao mesmo tempo eu fui tentando conduzir dentro da empresa para me recolocar, para buscar mais contato com a área comercial. Então eu entrei nessa empresa como trainee, logo depois, 2 anos depois, eles me efetivaram como chefe de controle de qualidade. E ali eu era um chefe de divisão. E passou uns 8 meses, abriu uma vaga na assistência técnica, que era ligada à área comercial. Certo. Eu abri o olho e falei, vou me candidatar. Oportunidade. Mas aí me perguntaram, e o cara que foi me entrevistar perguntou assim, cara, hoje tu é um chefe de divisão. Tu vai para um outro setor para tu responder um chefe de divisão. Você vai ser operacional de novo? Aí eu falei, cara, primeiro, eu vou estar mais perto do que eu quero, que é ir para a área comercial, e eu vou ganhar mais. Então, o cargo, o nome, para mim, não influencia porque eu quero, para o meu objetivo. Então, era algo que eu sempre quis, só que eu enxerguei a porta de entrada pela área técnica. Uhum. Tá? Me deu todo o embasamento. E aí, passaram-se 7 anos... Foi 7 anos isso. Eu fui convidado a assumir a gerência comercial. Eu saí de técnico para gerente? Para gerente comercial, com 30 anos. A empresa apostou pelo trabalho que eu fazia já na assistência técnica há muito tempo. Né? E os caras me mandaram para Goiânia com 30 anos. Mas você não passou pelo campo, nada? Você não vendeu nada? Não passei como vendedor, Caramba. como representante. Eu já vim direto porque eu fazia gestão de problema, né, cara? Eu era o cara da assistência técnica. Você tinha relacionamento com o cliente já? Eu tinha relacionamento com o cliente, eu tinha relacionamento com as lojas, os revendedores, eu tinha relacionamento interno dentro da empresa, desde a fábrica até a diretoria. E eu fazia a gestão de pepino, né, cara? Tu imagina, assistência técnica é... Foda. E o segmento que eu trabalho, que é o segmento da construção civil, o produto que a gente trabalha, ele já está na fase final da obra. Pergunta pro Anderson aí depois como é que ele vai estar na hora que chegar a hora de fazer todo o revestimento da casa dele. O nível de estresse está aqui em cima. Então, se der qualquer problema, o nível de reclamação do cara, o cara já está... Ele já chega com os 2 pés na porta. Ele já não aguenta. Né? Então, para você gerir isso aí, requer muita paciência. A reclamação do cimento, o cara tá tranquilo. Agora, a reclamação do revestimento, aí o cara já... Entendi. Então, os caras apostaram em mim, cara. Quando o diretor me chamou para conversar, eu fui muito sincero com ele. Falei, cara, não tem gente melhor para assumir, não? Você tem certeza? E
E ele, não, cara, eu acho que tu tem condições por conta disso, vamos te dar o suporte, o apoio. Eu falei, cara, é o que eu tava esperando, eu agarrei, né, cara? Mas não foi um susto muito grande pra você, não, Frank? Assim, não foi um choque de realidade, cara? Foi. Porque eu vou te falar, assim, a sua geração é a geração que já veio dessa parte de venda. Muita gente já, né, tem essas habilidades, né, skill de vendas e tal. Essa geração nova, se você falar de venda pra eles, eles pulam lá no mato, cara. É muito difícil. Eles não têm muita pegada de venda, não. Mas assim, mesmo falando, cara, antigamente, quando você não tem essa... Eu ia te perguntar, você tem influência da família nisso já? Cara, meu dessa padrinho... pegada de vendas, não? Toda a parte da minha família é concurso público. Pois Com exceção cara. de um tio, que foi meu padrinho até, casualmente. Irmão da minha mãe, ele trabalhava com comércio de máquina agrícola, equipamento agrícola. Certo. Mas as poucas vezes que eu andei com ele nisso daí, eu tinha 6 anos, 7 anos, então fazia a menor ideia. Tá? Mas, já ao contrário da minha esposa. A minha esposa, que até já esteve aqui com vocês, ela foi criada embaixo do balcão de vendas, né? Ela tinha o bercinho embaixo do balcão, então ela foi criada no comércio. Ela sempre trabalhou com vendas. Eu não, mas eu sempre tive essa pegada de querer. O que foi que mais te confrontou no início, assim, que você teve que desenvolver alguma habilidade específica, que você teve que focar para... Cara, assim, conhecimento técnico não foi, porque eu já tinha feito toda a parte de baixo, de base, né? Entender o produto, conhecer. E um parêntese, né? Isso é muito importante para um vendedor, né? Conhecer o produto da forma como você conhecia. Conhecer, né? Um detalhe, tá? Assim, para tudo na vida da gente, tu tem que arriscar algumas coisas, tá? Nessas aí, tu pode até se dar mal, mas tu tem que medir o nível do risco. Quando eu assumi a assistência técnica nessa outra empresa, me chamaram para fazer uma palestra num evento de construção civil no Peru. Que era um cliente da exportação que queria um palestrante. O cara que trabalhava antes lá fazia essa palestra em espanhol. E o vendedor chegou para mim e falou, cara, é assim, 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 nós vamos lá para Lima, no Peru, vamos ficar lá 3, 4 dias, tua palestra é tal dia, tu dá conta de fazer? Falei, cara, me dá o material aqui, eu vou estudar e me deixa 3 dias lá antes da palestra falando espanhol com os caras. Você ia falar isso? Você não falava espanhol assim? Não, falava aquele portunhol, né? Mas vamos fazer, cara, não vamos deixar não. A empresa é importante, a presença da empresa é importante, para mim é importante. Tinha acabado de entrar para assistência técnica, eu falei, vamos embora. Fui lá, fiz a palestra, infelizmente na época não tinha rede social, não tinha, era só máquina digital, né, cara? Então não tem registros. Mas, cara, minha primeira palestra como assistente técnico, né, conhecedor técnico do meio cerâmico foi em espanhol no Peru. Tá de sacanagem. Caramba. Aí, cara, eu suava frio, cara. Pingava suor, pingava, escorria suor. Mas fiquei 20 dias estudando o material, a matéria, palavras, afins, expressões, vendo vídeos e tal. Né? Fiquei 3 dias lá para escutar os caras, que aí tu vai escutando, vai falando. E foi embora, arrisquei. Né? Então a vida da gente, cara, é feita de escolhas. Tá? E a gente precisa hoje, aí entra dentro disso que tu falou, que essa juventude, essa turma que está vindo agora, eles têm dificuldade em fazer escolhas. Porque geralmente os pais escolhem para eles. Então, quando tu escolhe uma coisa, tu tem que estar ciente que tu tá abrindo mão de outra. Sempre. Você não ganha nada sem perder alguma coisa, né? Exatamente. Tá? Então, tu tem que assumir a responsabilidade por aquilo que tu fez. Não se arrependa daquilo que você não fez. Se arrependa daquilo que você fez. Então, se tu tens uma decisão para tomar, conversa com pessoas que tu acha importante, que acha que podem te dar uma orientação. Não é com qualquer um, não é com um amigo no boteco, não, são pessoas que são referências para ti. Toma a decisão, mata no peito, como a gente chama lá no sul, né, da expressão, mata no osso do peito, encara e vai embora, vai para frente. Concordo. Tá? Então acho que isso é que ajuda muito a gente ter sucesso naquilo que a gente faz. A gente às vezes tem que dar uns passos para trás, né? Mas o medo tá sempre, cara. Tá sempre presente. É o medo que movimenta a gente. Mas é porque tem que ter um equilíbrio, né? O medo é equilíbrio, cara. Acho que tem que fazer parte, né? Só tem que saber dosar ele, né? Equilibrar ele, né? Deixa eu te perguntar, se você, o Frank, não tivesse ido tivesse tido essa oportunidade, o que você acha que você estaria fazendo hoje? Onde você acha que você estaria?
Cara, a minha meta na época era morar fora do país. Pela empresa. Quando eu botei os pés na empresa lá em Santa Catarina, eu via tudo aquilo que ela movimentava. Ela tinha warehouses nos Estados Unidos, área de exportação, aquela coisa toda. E eu falei assim, ó, eu vou pra lá, eu vou morar lá. É algo que eu não consegui realizar. Porque algumas outras coisas apareceram no caminho e eu tive que fazer escolhas. Né? Mas eu acho que se talvez naquela época ali não tivesse aparecido essa oportunidade, talvez eu tivesse feito alguma outra situação para já ter ido para fora do país. Ou pela própria empresa ou por alguma outra maneira. Entendi. Legal. Essa curva sua de aprendizagem, ela foi rápida em relação a vendas, Franco? Porque eu pergunto, você chegou aqui, você pegou um cenário como? É um cenário caótico, tinha que melhorar muito a produtividade, te mandaram aqui por algum motivo. Sim. Né? E como é que foi essa virada de chave para a empresa? Cara, eu vim para cá para substituir um cara que havia sido promovido pelo bom trabalho que ele fazia aqui na região. Ou seja, o trabalho estava sendo bem feito. O trabalho estava bem feito. Caramba, que responsabilidade. Pois é, porque pro cara vir fazer uma besteira e bagunçar com tudo é fácil, né? E então... Melhorar a porcaria é fácil demais, né? Exatamente. Para pegar o bom e manter... Pô. E aí é onde entra um outro fator importante hoje em dia, que às vezes até a gente discute lá em casa, conversa, né? Que às vezes que a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, cara. Olha, tal coisa eu não sei. Isso. Como é que eu faço? Me ajuda aí. E aí, claro, eu tive ajuda de muita gente, até os vendedores, porque eu tinha vendedor aqui que o cara já tinha 15 anos de empresa quando eu cheguei. Então o cara já conhecia tudo. Aí tu tem que saber filtrar as informações. Falei com o gestor antigo, falei com o meu diretor na época, com outros gestores, né, com os outros pares, né, que atendiam outras regiões. 3 daqueles pares já tinham passado pela região aqui, então os caras conheciam. Cara, eu fui aprendendo, fui estudando, fui aprendendo na marra mesmo, na pancada. E as primeiras noites, as primeiras semanas assim, eu não dormia direito. Preocupado que entregar resultado, porque se não entrega resultado... Aí, filho de 5 anos, uma filha de... Quando eu vim pra cá, minha filha não tinha nem nascido. Ela nascia 20 dias depois. Nossa. Né, quando eu mudei pra Goiânia. Caramba. Ela só veio depois, só em janeiro. E ele também, eles só vieram depois em janeiro. Fiquei 6 meses nessa loucura. Eu falei, cara... Mas era a chance que eu queria, era a oportunidade que eu tinha. Então... Você abraçou e enfiou a cara. Cara, trabalhando direto, trabalhava bastante. Começava cedo, terminava tarde. Conversava com muita gente para aprender, para entender. Muitos clientes me ajudaram também, inclusive, porque vendas é relacionamento. Sim. E você tem canais de vendas, né? Formas de vendas. Né? No nosso caso, no nosso segmento, você tem o canal da exportação. Você tem o canal de construtoras, né, onde você atende grandes construtores aqui em Goiânia, né, tem vários. Sim. E os varejistas, os camaradas que têm as lojas. No ramo do varejista, que a gente chama de canal revenda, cara, 70% a 80% do negócio é relacionamento. Tem preço, tem condição comercial, mas relacionamento manda muito. Na engenharia, nas construtoras, 40% relacionamento. O negócio depois é a planilha lá, é o preço, tem a sua importância. Tem que encaixar no orçamento, mas tu tem que encaixar no orçamento, tu não consegue fazer muita coisa. Né? Então, o cliente vai te ajudando, né? O vendedor vai te ajudando e tu vai tendo a humildade de saber para quem falar e a esperteza também, né? Tem que ter um pouquinho de como é que a gente fala, cara? Jogo de cintura. Jogo de cintura, a malandragem, né? Pra tu... Malícia, né? Pra não tomar uns tombos, porque a área comercial tem muita gente querendo te derrubar. Pra te empurrar pra frente é... Só que você tá há quanto tempo como gerente? 15? Aqui em Goiânia, 15 anos. 15 anos. 7 anos por uma empresa, agora 7 por outra, que é uma concorrente da empresa. Ah, tá. Então a empresa que você tá hoje não é a empresa que você era... Não. Mas é do mesmo ramo. Mesmo ramo. Eu saí da empresa em 30 dias, eu tava no outro. Ah, entendi. Mas na verdade você foi comprar o seu passe ou você quis se desligar? Não, cara, eu tava numa situação que a gente chama na ponta do banco na outra empresa. Porque eles tinham me chamado já 3 vezes para ir para São Paulo. Para ser gerente regional de São Paulo. Entendi. E eu não aceitei. Por qualidade de vida. Né? O aumento salarial que eu receberia não compensaria o gasto que eu teria indo para São Paulo.
só para ter um currículo melhor, mas só que nessa altura eu não estava sozinho, né? Não era só eu e a esposa, era eu, a mulher e 2 filhos. Então você pesa um pouco na balança. Com certeza. E em toda empresa é assim, né, cara? A empresa, ela vai te dando oportunidades, mas à medida que você daqui a pouco recusa uma, recusa 2, recusa 3, se tiver que fazer alguma oxigenação, você vai ficando na ponta do banco, é natural, né? Você vai atingindo o maior nível salarial daquela função, daqui a pouco acontece alguma situação, tem que alterar. E eu já estava imaginando que eu não duraria até o final do ano, daquele ano de 2013, 14 ali? Não, 2005, 2015. 2015. Eu vim em 2007 para Goiânia, 2015. Eu já estava mais ou menos sabendo, falei, cara, já dei a 3ª negativa, não vai demorar muito, né? Aí eu comecei a participar de outros processos seletivos com outras empresas e conversar, fazer network. Conversava muito com meus concorrentes, sempre conversei com meus concorrentes, claro, sem abrir informações, mas trocando ideia de mercado, como é que tá e coisa. E quando eu fui desligado, né, chegou, aconteceram algumas coisas, nós vamos te desligar. Eu assinei os papéis numa sexta-feira, 2h, aqui em Goiânia, né? O meu chefe veio aqui e tal, desligou. Hoje ele trabalha comigo na outra empresa. Cara. É seu chefe na outra empresa? Não, agora é meu par. É meu Seu par par. novamente, é. Ele era meu par, virou meu chefe, agora nós somos pares de novo. Né? E às 7h eu já estava falando com o diretor da outra empresa. Porque ele estava fazendo uma movimentação e aí um cliente foi quem, digamos assim, validou Deu aval, meu trabalho. Avalizou, Assim, né? Esse cara contrata esse cara aí porque o cara faz um bom trabalho. Legal, cara. Tá? Então, networking, cara. Conversar, não se isolar no mundinho. Sim. Existe a concorrência, conversa com a concorrência. É sempre importante para tu conhecer, saber quem é. Né? E essas viradas que dá os caras dizem assim, isso é sorte. Eu falei, cara, não é sorte. Não é? Tu tens que trabalhar pensando nessas coisas, né? Tu tem que ser realista. Não adianta querer viver um sonho. Hoje você tem quantas pessoas sob sugestão? 50. 50? A minha região é Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Triângulo Mineiro, Bahia e Sergipe. Os 2 canais, construtoras e varejo. Caramba! Como é que é? Isso é uma loucura. É uma doideira, cara. O telefone aqui tá no bolso aqui bombando. Não terminar aqui, o WhatsApp já estourou já. Já. Mas aí é o seguinte, eu trabalho das 8 da manhã, 7h30, 7, 8 da manhã, deu 6 e pouco, eu vou pra minha academia, faço meu treino. Se tiver que depois da noite, eu tô no hotel tal, geralmente aí eu dou mais uma trabalhada, mas eu não me mato não. E eu consigo entregar resultado. Não é porque, claro, já amadureci bastante. Lá no começo eu parecia um doido pedalando, né? Pedalava na marcha da bicicleta, aquela que tu fazia assim e não sai do lugar quase, né? Você vai aprendendo gestão de tempo, né? Tudo, né, cara? Pessoas. Principalmente pessoas, cara, que é o que movimenta e é, a meu ver, o maior problema que qualquer empresa vai ter nos próximos anos. Pessoas. Franco, e como gerir as pessoas. Eu quero... Você está 15 anos à frente de gestão de pessoas, de um mercado que é... de uma área que é extremamente agressiva, que é a área comercial. Uhum. Uma multinacional. Então, multinacional, geralmente os melhores vendedores estão lá, porque são representantes, são vendedores. É uma galera que ganha grana, né? Ganha dinheiro. Sim. Quem performa ganha dinheiro, né? E ao mesmo tempo é um perfil de vendedores ali que a galera é muito tubarão, muito foco no resultado, né? Então é até difícil, às vezes, lidar com... gerir toda essa galera com esse perfil bem arrojado. A minha pergunta é o seguinte: com a ascensão do mundo digital, a gente enxerga hoje nas redes sociais muito líder de palco, né? Muito líder de palco. Muito cara que nunca liderou porra nenhuma e o cara vai lá e fala sobre liderança, sobre gestão, sobre não sei o quê. É o famoso do tal do CEO da própria vida, né? Eu sou CEO do meu Instagram, né? Owner da porra de não sei o quê, né? Porra, não tem um colaborador, o cara é CEO, né? Mas beleza. Cara, eu queria que você trouxesse agora um lado crítico para essas pessoas no sentido seguinte: o que você enxerga na internet que você olha e fala assim, se o cara for pro campo de batalha, ele vai ver que gestão e liderança não tem nada a ver com isso? Cara, é o seguinte... Claro que cada segmento ele apresenta formas de cobrança de resultados diferentes. Tá?
Se você pega o segmento de alimentação, pega o melhor exemplo. Cara, eu vou te dar um exemplo que eu olhei assim e eu me assustei, tá? Porque eu tinha uma impressão e é outra. Uma concorrente minha estava fazendo o trabalho de vendas lá no cliente e eu perguntei de onde que ela tinha vindo, de que empresa ela tinha vindo. Ela falou, cara, eu vim da Coca-Cola. Eu falei, como assim? Tu tava no mundo maravilhoso, né? Quem não quer Coca-Cola? Quem não compra Coca-Cola? Eu tô no céu vendendo cerâmica. Porra. Eu falei, como assim? Ela não tem noção do que é trabalhar no meio segmento de alimentação, de venda de alimentos. É punk. Não entrou em detalhes, não sei, mas eu me assustei com a situação. E hoje eu vejo algumas empresas que estão entrando nesse modelo de sistema de gestão e tu vê, o povo está tudo desesperado. Né? E aí é onde entra essa turma aí que faça isso, faça aquilo, você tem que gerir o seu tempo, você precisa ter controle emocional. Cara, tudo que esses caras falam não está errado. Não está errado. É o óbvio. O problema é que hoje as pessoas, parece que elas mesmas, eu estava conversando ontem até com um colega, as pessoas criam suas próprias armadilhas e ficam presas lá dentro. Tá? Eu lembro que quando deu o problema da pandemia, a primeira preocupação que eu tive foi o que eu vou falar para minha equipe que vive de vendas. E agora está tudo parado, fechou as lojas, fechou tudo travado. O que eu vou dizer para esses caras? Parei, pensei, analisei, falei assim, chamei para uma reunião, agora todo mundo faz online, né? Tem a facilidade. Falei para eles, gente, o negócio é o seguinte, vamos passar 3 ou 4 meses aí doídos. Então, prepare, aperta o cinto aí, não vai ser fácil, a empresa está estudando, avaliando, ver o que a gente pode fazer para amenizar a situação. E a empresa teve um papel importante para todo mundo, para os gestores, para os vendedores. A empresa teve um comportamento sensacional. Legal. Ajudou, apoiou todo mundo. Só que, galera, daqui eu imaginava uns 7 meses, 8 meses, vai ficar bom. Por quê? Ninguém vai aguentar mais ficar dentro de casa. O cara vai querer pintar a parede, o cara vai querer quebrar uma outra, vai querer trocar o piso, o cara não vai aguentar. Ou ele vai mexer na casa da fazenda que ele tem, que aqui o pessoal tem bastante isso, né? Chácara, fazenda. E aí nós vamos voltar a vender. Então a gente tem que estar preparado, os clientes têm que estar com estoque, vamos dar suporte, Aconteceu antes. Eu esperava 7, 8 meses que acontecesse essa explosão. Isso foi em 2020, março, abril eu fiz a reunião. Cara, em julho já estava começando a faltar produto para entregar. O pessoal ficou puto que não podia ir para Araguaia, né? Foi. Vamos reformar a casa. Não, e já começou a faltar produto, porque as empresas estavam com a produção reduzida. E aí começou a loucura. O ano 2021 foi o ano que o vendedor e representante mais ganhou dinheiro. Não dá nem para usar esse ano como referência, né? Não dá nem para usar. Foi muito fora da curva. Tá? Né? Mas o que é? O que é você ser líder, você liderar e você gerir as pessoas? Né? Eu digo muito assim, a questão de experiência. Tá? Então, qual que é o background que um camarada desse tem de gestão para poder dar exemplos práticos para me convencer do que ele está falando está certo? Eu sou engenheiro, cara, então eu sou meio... Racional, né? Meio não, inteiramente racional. Não sei se quando a Liana esteve aqui, ela falou da questão de perfil comportamental. Eu sou analítico dominante. Então, é analítico primeiro. Então, é analisar, olhar, tal, planilha. Então, e bastante racional. Então, eu sempre gosto de saber, qual é a experiência que esse cara teve. Legal. Ao contrário da Liana, que ela não tem universidade, não tem curso superior, mas a bicha para vender, cara, ela nasceu vendendo, ela nasceu dentro de uma loja. Então a experiência de vida que ela tem de venda, tá louco. Então, eu acho que a experiência, ela conta mais do que a teoria. Com certeza. Para esse tipo. Então, seja quem for o camarada, quer fazer isso daí, faz. As pessoas hoje estão precisando muito, ainda mais depois da pandemia, que o pessoal ficou tudo meio doido, né? Olha o que a gente vê acontecendo aí nos Estados Unidos. Nunca teve tanto tiroteio lá, cara.
É que as pessoas estão realmente estressadas e ficaram muito estressadas. Então as pessoas vão criando essas armadilhas e vão ficando presas dentro dessas armadilhas. E se não tiver alguém para orientar e para dar uma direção e para dizer pro cara, sai daqui no labirinto, ó, e vai para lá, os caras ficam perdidos. Então eles estão em alta, essa turma está em alta porque as pessoas estão procurando ajuda, né? Porque eles acabam não tendo referências. Você acha que são os principais papéis, o Franco, do líder? Dar o caminho, mostrar o caminho, o que você acha que seria? Cara, eu começo a esquecer os nomes de algumas coisas depois da Covid, não foi fácil. Mas o cara, aquele crânio da questão de gestão empresarial, eu volta e meia, quando eu estava indo para Brasília, eu escutava a rádio e tinha um minuto desse cara falando lá. Gestão empresarial, cara? É um desses caras aí, top. O cara me fugiu o nome. Fugiu o nome do cara aqui. Mas não é goiano, não, né? Não. O cara... Não sei se é o Warren Buffett, não. Cara, não lembro. Eu sei que é um cara desse aí. E ele Max Geringer. Ah, tá. Max Geringer. E ele disse assim, Max Geringer, ele é muito da psicologia positiva, né? E ele E aí perguntaram pra ele, o cara, ele respondia perguntas, né, no rádio. E aí ele disse assim: qual que é o principal papel do líder? Quando que tu pode dizer que um líder ele é um cara completo? Quando ele consegue preparar alguém para substituir ele. Esse é o grande desafio do líder. Hoje eu tenho 50 pessoas a quais eu coordeno, tá? Dessas 50 eu tenho o cara que tem perfil e não quer, o que não tem perfil e não quer, o que não tem perfil e quer, e o que tem perfil e quer. Tá? Esse aqui é raro, tá? Esse aqui, desses 50, se botar um aí, dá muito. Às vezes o cara não tá nem pronto ainda. Eu tenho que convencer ele a querer. Sabe? Então, o líder é isso, cara. É tu orientar as pessoas e as pessoas te enxergarem como um cara que auxilia elas a chegar nos resultados. Legal. Até hoje eu tenho ex-funcionários que me ligam lá da outra empresa. Já estão em outras empresas já, mas pessoas que eu com 35 anos eu fui gestor deles e me ligam para perguntar algumas coisas. O que eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, sabe? O que tu acha? Então eu acho que isso para mim é o que me... Tem gente que me chama de chefe até hoje e não trabalha mais comigo há muito tempo. Os caras me veem na rua e me chamam de chefe. Essa proximidade é muito importante também, né, o Franco? Esse relacionamento, estar perto, se sentirem acolhidos, né, pelo líder. Sim. Liderança pelo exemplo. Eu acho que você trouxe muito a questão da sua vivência na indústria, né? Quando você esteve lá, acho que é de bastante importância, porque você conhecendo os fluxos, você tem mais propriedade para poder falar sobre. Exatamente. Né? Para poder, às vezes, dar uma ordem que seja, né? Acho que auxilia muito. Aqui a gente lidera muito, por exemplo, a gente fala muito isso, né, cara? A gente dá muito exemplo, constantemente a gente tenta, né, passar essa impressão para os nossos colaboradores, né? Você fala uma coisa? Não, é porque dentro do que você falou, Franco, dessa galera, principalmente da internet, não fala só da internet não, cara, tem muita empresa que eu vou, sabe? Que eu vejo uma galera que... Você falou que você é muito analítico e muito racional, né? E eu acho esse lado muito importante, não talvez para a parte de liderança, mas também para a parte de gestão. Sim. Se a gente for separar os dois. E aí, cara, às vezes eu vou num lugar assim, eu vejo, mas você é gerente, o que você sabe da sua empresa? Sei quanto tá vendendo, sei quanto minha equipe tá vendendo. Mas você não sabe, sei lá, taxa de conversão, número de visitas, você não acompanha isso e tal. Os caras não acham isso importante, entendeu? Exatamente. Não, eu sou bom para falar e tal. Mas às vezes falta gestão, né? Tipo, ferramenta, análise, racionalizar um pouco esse processo aí para fazer o negócio acontecer, né? Cara, de novo, vou dar um outro exemplo, né, de coisas que eu vivi. Eu tinha, né? Eles não estão trabalhando mais comigo lá, um casal de representantes lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, né? Pessoas sensacionais. Um casal, o marido, né? Ele era reformado do exército. Então, um cara metódico. Disciplinado, né? Mas vendedor, cara. Vendedor. Mas metódico. E tinha uma menina, uma arquiteta da loja, que a loja contratou para vender os produtos da loja e não conseguia vender, cara.
E aí demitiram a menina. E a gente abriu uma vaga para promotor de vendas, né? Que é um promotor que fica lá na loja promovendo os produtos e ajudando a vender. E eu chamei os dois lá e falei, cara, contrata aquela menina lá. Não, Branco, não, ela não vende nada, ela não dá conta. Eu falei assim, mas quem é que estava orientando ela antes? Quem é que cobrava dela os números? Era o gerente lá da loja e tal. Eu falei, não, era vocês dois. Eu aposto que com vocês dois o resultado é outro. Resumo da ópera. A menina começou lá a trabalhar. Hoje ela está com o escritório dela de arquitetura. Né, que ela estava começando. Foi super bem. Ficou 5 anos ou 6 anos lá até trabalhando e vendendo e batendo meta o tempo todo. Mas por quê? Porque ela tinha... Gestão. Tinha orientação. Né? Pergunta se... Esses dias eu perguntei para ela assim, tu sabe os números da empresa que tu trabalha? Não. Vai ter que saber. Não sei. Como é que você não sabe? Você tá com esse todo dia na sua mão, rapaz. Mas entendeu? Ele tem o número. Mas por quê? Ele tá focado em outra coisa. Sim. Ele tá focado na parte da função dele e tal. Mas tu não pode deixar de saber, porque se daqui a pouco aparece alguma oportunidade aqui, você sabe. Danado tá sabendo os números melhor que o gerente, cara. Como é que pode? Tu chamou a atenção do chefe. Eu não sei, se você me perguntar aqui hoje da Valore, cara, a fundo do detalhe de todo o departamento você não sabe. Mas Sim. eu sei de tudo o que acontece em todos os departamentos. Aí eu brinquei Tudo com ele lá, 100%. falei assim, cara, ele, não, eu tenho lá, tem as reuniões, tem informação. Então, bicho, isso aí, guarda o número. Guarda o número pra ti, nem que seja um número ou 2. Uma hora dessa tu vai precisar usar. Com certeza. Né? Porque o teu chefe vai, sabe? Detalhe que chama atenção, né? Claro. Com certeza. Exatamente. Detalhe. Não, e mostra o interesse também, Com né? certeza. Ele é focado pra caramba no que ele faz, e faz muito bem, diga-se de passagem. Né? Tanto que esses dias ele até viu uma arte lá que uma outra empresa fez, ele mandou assim pra mim e falou, meu Deus, cara, que coisa horrorosa isso daí. Eu em 10 minutos fazia melhor. Eu falei, eu sei disso, mas no caso não foi tu, né? Mas o que ele se propõe a fazer, ele sempre faz muito bem. Ele sempre faz bem feito. Aí vem onde eu digo, tu precisa ter a orientação para dizer assim, tu tem que ficar atento também para as outras coisas, não é só isso aí. Não é só isso aqui. Né? Então a empresa ela é um todo. O teu departamento, ele faz parte dela, mas se o teu departamento falhar, o outro também vai falhar, o outro também vai falhar. E se focar muito na parte técnica também só, o Franco, ele se limita no desenvolvimento de liderança, né? E o foco que eu imagino que todo mundo quer é um cargo de gestão, né? Sim. Crescer dentro da empresa, né? Exato. E tem que desenvolver outras áreas, né? Lógico, para poder alcançar Claro. isso aí, né? E eu tenho falado muito isso, a gente conversa muito isso, é algo que a gente estimula bastante aqui dentro da Valore, sabe? Esse desenvolvimento profissional, pessoal deles, para que todos que estejam aqui, né, tenham essa oportunidade. É lógico que tem gente que nem quer essa responsabilidade. É os 4 aquele que tu tem, né? Tem gente que nem quer. Mas quem tiver disposto, né, cara, a gente tem que estar aqui para, né, dar o suporte devido, né, a eles. E vou te dar um exemplo, mais uma vez. Quando eu fui fazer meu MBA, eu cheguei pro meu chefe e perguntei, faço marketing? Eu ia fazer marketing. Ou faço gestão empresarial? Ele falou, cara, tua informação é técnica, tu é engenheiro químico, tu fez, por mais que não tenha finalizado, mas toda a parte prática e a parte técnica e cerâmica, faz gestão empresarial, porque aí tu vai ter uma visão de tudo, contabilidade, né, marketing, tu vai ter um pouquinho, economia. Hoje você lidar com indicadores? Trabalha com indicadores constantemente? Direto, o que eu mais tenho lá é indicador. Entendi. Reloginho, a gente fala os reloginhos. Os BI, né? BI. E você hoje cobra dos seus liderados por metas, indicadores ali de performance mensais dele. Mensais. Quantos indicadores em média hoje você atua lá com eles? Cara, assim, quando eu faço as reuniões, a gente trabalha uns 8 indicadores só. Entendi. Mas eu tenho no meu controle ali uns 25. Porque é uma área, porque eu tenho a área de construtora, tenho a área de varejo. Então, é muita indicação hoje, um pouquinho. Seu colaborador, seu representante está na rua. Você deve ter uma meta de credenciamento, de clientes novos clientes, ou não? Ou é só meta de mais de 20? A gente tem meta, número de clientes faturados, né, que eu faturei no período. Né, a gente controla isso. A empresa que eu trabalho hoje, ela tem um índice de pulverização maior. A primeira que eu trabalhava, não, ela era mais concentrada. Essa agora não, ela trabalha mesmo pulverização. Mas é mais concentrada porque o público-alvo era mais seleto? Como ela tem um outro canal de vendas, que é o de lojas próprias,
A outra? Tá? A outra. Então ela entendi. tem o canal, então ela já supre um pouco dessa demanda. Entendi. Hoje a empresa que eu tô, ela não tem as lojas próprias. Então ela precisa do varejo, né? Do cara que tem a loja e tal. Então ela cobra. Você viveu os dois cenários. Qual que você acha que é mais interessante para a indústria? O de pulverização. É. Tu diminui a dependência de um único cara. Entendi. Porque se der qualquer dor de barriga nesse cara, teu resultado todo vai ali. É Pareto, né? Cara, é danado, bicho. O tal do princípio de Pareto Funciona. tu usa em tudo. 80% do teu faturamento está em 20% dos teus clientes. Só que, claro, quanto mais clientes tu tem, por mais que esses 20% não fica concentrado em tão poucos, né? Então tu consegue, às vezes, Diluir, né? diluir e não sofrer tanto. Né? Então, isso é que te ajuda a conseguir minimizar. Porque a empresa agora nesse primeiro semestre, a empresa está com um belo resultado e o mercado está caindo. Antes da construção civil, né? Do varejo. Mas a empresa está conseguindo. A empresa está conseguindo. Você acha que o motivo dessa queda já é reflexo da Selic? Não. Não. É reflexo que o dinheiro voltou para o turismo, né? Nós nos apropriamos muito bem do dinheiro do turismo. A galera não quando o pessoal saiu. ficou em casa. Entende? Vai reformar. E o povo. Que loucura, né? Vocês nunca viram o povo viajar tanto para o Paraguai quanto foi nesse julho passado. Agora. Caramba! Tá louco. Tava todo mundo lá, cara, no meu Todo Instagram. mundo na Araguaia. Todo mundo lá. Todo mundo. Você foi pra lá, não foi? Fui. Pois é. Eu Tava tava todo lá. mundo na Araguaia. É? Né? Então, nunca... Mas é Cara, por isso que eu falo, Eu cara. fui 2 semanas seguidas pra beira do rio. Pois é. É por isso que eu falo. 2 semanas seguidas, né? O ano de 2021, cara, é um ano que não dá pra você pegar de parâmetro de nada. Ah, pô, 2021, vendi muito. Vamos fazer nossa meta desse ano baseada na do ano passado. Você tá fudido, velho. Se você fizer isso, você tá fudido, cara. Porque não dá pra basear. Não dá. Foi uma mudança dá. comportamental que foi fora da curva, né? Então esse dinheiro voltou, cara. O dinheiro voltou pro turismo e tem que voltar. Vamos lá, é um outro segmento que precisa. Os caras sofreram pra caramba nesse período de tudo fechado e tal. Eu lembro que eu até tentei ir pra Fernando de Noronha, paguei uma baba de dinheiro pra conseguir ir pra Fernando de Noronha, aí os caras mudaram o protocolo 3 semanas antes de eu viajar, agora eu tinha que tomar 2 doses da vacina, inclusive da Janssen. Aí minha esposa só tinha tomado 1 dose, não dava tempo pra tomar outra, eu não pude ir pra Fernando de Noronha, tive que trocar minha viagem. Mas consegui usar o dinheiro pelo menos, ou seja, então essa grana que todo o ramo da construção civil se apropriou, né, durante o período da pandemia, ele está voltando agora para o turismo. Precisa voltar, né? É um segmento importante, tem que trabalhar. Com certeza. Deixa eu te perguntar, a idade média dos seus liderados hoje, lá dos seus representantes, você tem uma base? Cara, não tenho esse número, assim, a idade média da turma, tá? Mas vou fazer uma conta rápida aqui pela... Cara, a turma abaixo de 40 anos vai dar média. Abaixo de 40? Abaixo de 40. Mas você acha que o limite, o mínimo ali, o mais novo que você tem hoje? O mais novo que eu tenho hoje, seus 28. 28. 27, 28. Performa bem. Performam bem. O melhor é o mais velho? Não. Não? Não. Não é não. Não é. Entendi. Como é que você faz esse recrutamento? Cara, Você que é responsável por essa área? Você que recruta? eu faço uma primeira análise, depois eu mando para RH, né? Para RH fazer as avaliações lá, né? O Mas quando DISC, surge uma aquela coisa vaga, toda. quando surge uma vaga, vem para você. Vamos supor, Goiânia tem mais uma disponibilidade para mais um representante. Não, Você que eu busca? posso criar. Ah, você pode Isso criar. aí está na minha gestão. Hoje eu tenho um vendedor para o varejo em Goiânia e um vendedor para engenharia. Eles têm fixo ou não? Não, são representantes no caso. Ah, tá, são representantes. Até uns anos atrás eu tinha 2 e 2, eu tinha 4 caras. Eu reduzi e concentrei nos 2 melhores para os caras se estruturar, montar um escritório forte e vender mais. Franco, são tudo PJ? Eu tenho, dos 50, eu tenho 3 funcionários. O resto é tudo PJ. Mas esses Tudo PJ. funcionários são vendedores, não? 4 funcionários. 2 vendedores e 2 consultores de especificação. Eles só fazem trabalho de especificação de material. Quando você vai fazer o recrutamento, trazer esses colaboradores, na hora de vender a ideia, cara, da empresa, do formato do negócio, como que é a aceitação deles na hora que você fala assim, cara, é PJ? Hoje nós temos uma cultura muito complicada, você sabe muito bem disso, né, cara? Você fala, tem gente que você fala PJ, o cara não, PJ, mentalidade pequena pra caramba. A turma hoje eles querem PJ. Eles querem PJ. A maioria Mas é quer porque PJ. uma galera já vem, eu imagino, né? Que seja uma galera já esperando que seja PJ, né? Por já conhecer do mercado. Inclusive, né? os 2 vendedores que eu tenho, eles já estão querendo virar PJ. Eles querem virar PJ.
Porque abre a possibilidade de ele trabalhar, claro, não só com a minha marca, ele pode ter mais uma ou duas marcas para trabalhar, para vender. Não é exclusividade, então. Não. Quando é CLT, é exclusividade, né? O cara trabalha exclusivamente. Mas quando é PJ, não é exclusivo. Mas vamos lá. Sim, entendi. Um vendedor vendendo bem lá ganha o quê? PJ. Cara, depende muito da área, né? Da região. Mas eu tenho vendendo. Tem gente hoje aí que ganha de 15 mil a 80 mil. Nossa. Tem representante que ganha mais que eu. Aí você imagina você colocar um cara desse CLT. Não, cara, bicho, assim, ó. Que nem tu falou assim, ó. Putz, eu escolhi estar aqui na área de gestão. Não, A escolha é minha. Não, mas é que a maioria das pessoas falam isso. Mas eu não falo, putz, ele ganha mais o cara que tá você, ganhando não. mais que eu. Não. Daí, velho, ele escolheu estar lá, não fui eu. Mas o putz foi tipo assim, 80 mil, não foi putz, porque Sim, ganha mais que você, putz é o não. número, putz é o número. Putz, cara, é 80 pau, né? Puta do salário. É. Não porque é mais que você, Sim. não. Porque, cara, a gente, aqui na Valor, a gente tem um conceito muito legal em relação a isso, viu, Frank? Cara, Sim. nós preocupamos é com quem não tá ganhando. Não, exato. mas, Moço, claro. quem tá ganhando, a gente Não, bate palma e bora, tem que ganhar mais. Cara, detalhe, o que a empresa hoje, ela prega pro pessoal, diz assim, cara, investe no negócio também. Então, esse cara que chega a ganhar 80 conto no mês, ele chega a colocar no negócio para movimentar 20, 25 mil. Entendi. Ele faz lação, pá, pum, faz isso, pega aquilo, compra Entendi. material, pega aquilo e dá prêmio pro vendedor, e leva o cara para jantar, e leva o cara para não sei o quê. Monta uma estrutura Monta de uma atendimento estrutura, massa. ele tem um preposto para fazer. Legal. Entendeu? O cara tem um administrativo, que é um Assistente- funcionário assistente dele, que ele comercial paga. ali, Ele tem, pá, legal. então, o cara tem uma estrutura. Só que é o seguinte, só que aí Back ele office. trabalha com 2 ou 3 marcas que dão bons resultados. Então, hoje você tem representantes comerciais, não só no meio do construção civil, mas em outros meios, que tem cara que chega a tirar aí 120 pau de comissão, Isso- trabalhando com 3 pastas. Isso é tão louco, cara. Só que o cara tem uma estrutura forte. Sobra lá brincando pro cara, vai sobrar, tira imposto, sobra uns 70, 80 pau. 60. 60. Bota metade, assim, sabe? Que o cara faz o investimento. Porra, Tá ótimo, Puta velho. de um salário. Puta de um salário. de um dinheiro. E Isso uma é louco. puta de uma responsabilidade, porque ele tem a empresa dele e ele tem os funcionários dele também pra cuidar. Sim. Eu conheço uma pessoa aqui em Goiânia, ele tem uma empresa que é muito conhecida em Goiânia, uma indústria muito conhecida em Goiânia. Você vê a marca dele em todos os mercados, casa de limpeza, tudo, é muito conhecido. Então o cara já fatura muito bem, já ganha muito dinheiro, ele é o dono da empresa com centenas de funcionários, é indústria. Ele começou a vida dele como representante comercial. Hoje ele tem essa empresa. Pergunta se ele deixou de ser representante comercial. Não. A empresa dele tá rodando, fatura milhões por mês, mas ele continua sendo representante comercial das pastas que ele representava antes, cara. Por quê? Porque deve ser isso aí, pô. 100 pau que ele bota no bolso, 120. Vou abrir mão disso pra mim? Não, minha empresa tá rodando, cara. E tá lindo. É conseguir conciliar, né? É. Nunca pensou, não, Franco, em empreender? Ainda não. Não vejo ainda. Eu acho que eu ainda tenho uma carreira executiva ainda para seguir por mais um tempo. Você pensa em crescer dentro da empresa? Sim. Tem espaço ainda? Tem pra onde crescer? A empresa está crescendo pra caramba. Vai comprar outras ainda agora. Está em E vias de pra comprar onde outras. seria esse crescimento? Seria um cargo de direção? Cargo nacional, né? Tá. Gerência nacional, Gerência tal nacional. coisa. Mas aí pra você pleitear esse cargo, você teria que mudar de Goiânia, no caso. Às vezes sim, às vezes não. Hoje a questão de morar, coisa não está sendo. A pandemia mostrou muito isso. Sim. Não está sendo uma situação muito. Não é um fator determinante. Entendi. Tá? Não é um fator determinante. Entendi. Né? Mas, muito fatalmente, eu teria que mudar de Goiânia, dependendo do que for o cargo e tal. Você tem que estar no campo ainda? Ou não? Cara, que se não tiver no campo, não dá, né? Não dá para ficar fora do campo. Tem que estar no campo. Eu estava em Brasília, ontem e hoje, conversando com o cliente. Com o vendedor junto, fiz reunião com o representante, fiz reunião com clientes, conversei com clientes. Você vê Não um é? desempenho melhor da venda quando você está junto com o representante? O que você consegue levar a mais? Cara, o peso do gestor tá junto, né? Do gerente está junto. O que não pode acontecer, o que aí tu não pode deixar, é que toda definição, toda decisão, tu tenha que estar junto. Porque senão, meu amigo, não dá. Olha a região que eu faço, que eu falei para vocês ali, os estados que eu faço. Não dá, eu não consigo. Você toma muito controle. Então, eu realmente dou autonomia pro vendedor, eu dou a diretriz e eu sempre chego pro cliente e digo assim, ó, se ele te disser que ele combinou comigo tal coisa e tá combinado, pode confiar. Não vai ser feito diferente do que foi combinado. Não preciso eu vir aqui.
O cliente precisa ter essa confiança no vendedor. Porque se ele não tiver essa confiança no vendedor, eu vou ter que estar presente em tudo. E eu não consigo fazer isso. Certo. Claro que aí, sim, eventualmente você vem, conversa, traz alguma coisa nova. O mercado agora deu uma endurecida. O mercado está mais complicado um pouco para a construção civil. Então, você senta com o cliente, desenha algumas estratégias, tal. Por exemplo, na minha turma da Bahia, uma estratégia que eu estou usando com a minha turma aqui em Brasília, meus vendedores lá na Bahia já estão fazendo com os clientes lá. Já falei com 2 clientes da Bahia hoje pelo telefone. Porque o vendedor já foi lá conversar com o cara e apresentar. E eu só dei, é isso, vamos tocar ficha. Então é assim. Legal. Mas bicho, é puxado. E é bom, cara, é bacana. Me fala sobre a comunicação. Você teve que desenvolver essa habilidade, que eu vejo que você se comunica muito bem, Franco. Como é que foi? Cara, foi no dia a dia? Engraçado. Quando eu te falei que eu vendia gibi, né? Quando era guri. Uma vez eu inventei de dar aula de logo. Que isso? Vocês nem sabem o que é isso, né, cara? Logo era uma programação de computador da tartaruguinha para fazer formas geométricas e tu programava para fazer os desenhos das formas geométricas. Eu estava no 2º ano do 2º grau e eu comecei a dar aula pro pessoal do 1º ano no colégio. Ganhei uma bolsa lá, ganhei um desconto lá que meu pai pagava menos mensalidade. E lá, cara, eu já comecei a aprender como é que eu tinha que falar com o pessoal para fazer o pessoal entender o que eu queria que eles fizessem, porque era programação ainda por cima. Tudo bem, eu podia dizer, faz essa linha aqui. E eu tinha que explicar. E a gurizada perguntava, tá, mas por que isso? Eu, puta merda, agora eu tenho que parar de explicar, eu tenho que... Paciência. Porque... E com o tempo tu vai aprendendo. Lá, claro, dei muita cabeçada. Que o óbvio, ele deixa de ser óbvio quando ele não é dito. Então, às vezes, o que é óbvio para mim pode não ter sido óbvio para ti. Então, como um gestor, se tu não falar... Tem cara que entende melhor por escrito. Tem cara que entende melhor aqui. Sim. Né? Então, tu tem que fazer todas as formas. Então, tu manda a mensagem, tu liga para explicar o que tu mandou a mensagem, por incrível que pareça, tem que fazer isso, para que a informação não chegue errada lá no cliente, lá no final. Tá? Então, a comunicação é ponto-chave. Mas tu vai aprendendo que quando tu faz uma reunião com a tua equipe, imagina, agora, pouco tempo atrás, eu botei 27 daqui da região numa sala, depois fui para Bahia, fiz mais com o restante lá. Mais 20 e tantos lá. Né? Eu sento na sala, passo as informações, passo os números, tal coisa. Ficou alguma dúvida? Perguntem. Claro que hoje a turma já se conhece e tal, então quando eles têm que perguntar, eles perguntam mesmo. Eles não têm medo. Para que realmente, e eu sempre provoco, pode ser a pergunta mais idiota que tu fizer, eu não vou rir, ninguém vai rir, porque às vezes a tua dúvida é a mesma do outro. Tá? Então, tu vai aprendendo. Cara, entendeu o que eu te pedi? Me diz aí o que foi que eu quero que tu faça. Eu quero que tu faça isso. Não. Beleza. Então é isso aí. E aí tu vai aprendendo. Tem uns que tu pode só escrever um texto que o cara já sabe o que tem que fazer. Agora tem uns que tu tem que mandar o texto, telefonar, reforçar. Gravar um áudio para gravar um áudio depois. Faz uma videoaula. Tem, cara. Faz parte. Quando né? você vai contratar, você prefere pegar pessoas do segmento com experiência ou trazer aquele cara cru, sem vício, sem nada, para você moldar, estruturar, desenvolver do seu jeito? Depende. Por que depende? Se eu tenho uma certa urgência na contratação e eu não consigo dedicar tempo para treinar o cara, aí eu pego alguém do segmento. Eu vou atrás de informações, de indicações, chamo o cara, converso, vejo se é isso mesmo tal, e contrato. Se eu tenho tempo para desenvolver ele, aí eu não fico preso ao segmento. Né? Não fico preso ao segmento. Por exemplo, eu acabei de trazer um cara agora para Brasília, que ele era da empresa, ele era SLT, virou PJ, para vir para cá, para Brasília. Ele morava lá em Santa Catarina, para ser representante aqui em Brasília. Cara da área técnica. Ele é técnico, sabe tudo de produto. Mas já teve algum trabalho com vendas em outras empresas. Né? Mas hoje ele era focado na técnica. Eu falei, quer vir? Tem disponibilidade? Tem, paga. Então vem embora. Vamos embora. A mulher dele vai ter filho daqui a 3 meses. Mas vai vir para cá. História parecida, né? Parecida. Ele apostou. Ele falou, não, cara, eu quero ir para a área comercial. É o que eu quero porque é onde eu vou ganhar dinheiro. Onde eu vou desenvolver, eu vou desempenhar. Então essa migração das pessoas
para vendas, para ganhar dinheiro, para ter uma vida um pouco mais confortável, digamos assim. Porque é estressante, né, cara? É meta, é cobrança. Pô. Eu não sei como é que funciona aqui, né? Porque o banco de vocês é diferente, né? A proposta de vocês é outra. Não é ser um banco como os outros. Sim. Aí, né? Mas a turma, eu conheço pessoas que já foram gerentes nos outros bancos aí, diz que é uma faca no pescoço o tempo inteiro. Tem muita gente que sai por causa disso, cara. Tem depressão, síndrome do pânico, tem demais, desenvolve muita coisa. Exatamente. É muito pesado. A área comercial, tu tem que saber que cara, tá lá, então tu tem que dar resultado. E você lá, ô Frank, você aprendeu alguma coisa sobre... Aprendeu não, né? Aplicaram em você uma cultura da empresa? Sim. Valores da empresa, essas coisas. E você tem que... Como é que você replica isso hoje para as pessoas que estão lá? Porque é o seguinte, a gente fala de cultura hoje porque engloba muita coisa, né? Dentre elas, um atendimento padrão, né, cara? A entrega do serviço, prestação de serviço, que é a empresa... Né, os valores da empresa. E como é que você leva isso hoje? Cara, tá aí uma coisa que eu não enfatizo, que é dos valores da empresa. Esqueço de fazer isso até. Até me lembrou de uma coisa que eu tenho que fazer mais. De mostrar para os caras, porque os valores são muito parecidos com os meus. Entendi. Aí para você ficou meio que automático. Então, para mim, eu passo como sendo para mim, só que isso aí tá realmente refletido na visão e nos valores da própria empresa, que é a parte de ética, né, o foco no cliente, algumas coisas que a empresa já tem, que eu estudei, mas que, cara, sabe quando casa bem o que a empresa está se propondo com aquilo que tu acha que é correto? Então, para mim, tá meio que no automático, sendo já da minha parte. Entendi. E eu esqueço de dar ênfase que isso aí é também da empresa. Demais. É importante levar isso. É um ponto importante, que eu não tinha... Me perguntou, eu falei, cara, eu não faço isso. Eu faço dizendo, cara, tu tem que ser correto, tu tem que ser ético. Né? Tu não pode enganar o cliente, tu não pode querer enganar nem o teu cliente interno, porque às vezes tem sempre o cara que quer dar o migué, né? Não, porque olha aqui, porque o produto tá no preço tal, mas o outro que tá no outro código não tá. E se eu botar no outro código? Cara, tá lá, a promoção é nesse aqui, é esse aqui. Acabou o estoque. Dá para fazer naquele outro? Vou verificar com a diretoria, com a gerência nacional, se dá para fazer ou não. Provavelmente não, porque essa é a regra do jogo. Às vezes, eventualmente, até dá, mas não tenta dar um migué antes. Pergunta, vai lá. Não promete uma coisa que tu não pode cumprir. Estamos caminhando pro fim aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Sim. Você tem alguma pergunta aí? Não. Eu tenho uma pergunta para ele aqui. Pergunta de $1 milhão de reais. Se eu te perguntasse hoje 3 principais habilidades que um vendedor precisa ter para ter sucesso, o que você diria? Vamos lá. 3. Organização é a primeira delas. Tá? Dentro dessa organização aí de... Tá escutando, né, Lucas Mármore? Tá? Organização, porque hoje mídia social, essas coisas tudo, celular, então tu tem que saber administrar o teu tempo, tu tem que saber se organizar para fazer o teu dia. Cara, determinação, né? Não tem outra coisa a não ser ter a determinação e querer chegar em algum lugar. Eu quero chegar em algum lugar. Qual que é? Cada um tem o seu lugar que quer chegar. Eu quero ter 3 milhões na conta para viver de renda. Não, cara, eu quero fazer minha casa lá no condomínio e tal. Mas e o que eu vou fazer para chegar lá? Então, tá? E aqui dentro da determinação, tu coloca boleto para pagar. Tá? Que essa é uma das principais determinações que faz o vendedor faz um travesseiro, aquele carnezão bom para pagar, porque tu vai atrás para fazer a tua meta, para receber o dinheiro e pagar aquele carnê. Tá? Cara, e a terceira, então, organização, determinação e a... Deixa eu acertar a palavra. Acho que eu sei o que você vai falar, anotei ela aqui. Né, que é a... Organização, determinação... Cara, como é que eu vou expressar? Foge as palavras, bicho. Os caras falam que a Covid não estraga o cara, mas estraga umas coisas. E, cara, não é alegria de trabalhar, mas eu posso falar? Tesão pelo trabalho. Eu ia falar resiliência. Você falou 3 palavras, você falou três características, e eu vou te falar hoje, não é que talvez seja a mais importante na minha opinião, mas é que eu menos vejo em vendedor. Organização. Cara, determinação
É difícil uma empresa não contratar um vendedor não determinado. Um vendedor determinado. Determinação, pô, tá cheio. Só que o que eu vejo hoje em muitos vendedores? Os caras estão botando todas as fichas deles no talento deles. O cara é bom para falar, o cara é bom para se comunicar, o cara é bom para vender. Não preciso ser organizado, não preciso fazer relatório, não preciso fazer gestão de carteira, não preciso de cuidar dos meus indicadores, não preciso de organizar meu tempo, porque eu sou bom, velho. Entendeu? Eu chego ali, pá, os caras gostam de mim e tal. E eu acho que o cara tá certo, só que eu acho que ele vai conseguir ter um resultado até aqui. Sendo que ele podia chegar, velho, até lá no topo. Mas ele não chega porque ele ignora o fator gestão, processo, né? Organização. Na minha opinião, sinto muita falta disso de vendedores hoje em dia no mercado. Os caras vêm confiando muito no talento, são caras bons, caras que conseguem vender, só que ignoram o fator organização, gestão. Para mim é o mais importante. Eu praticamente todo dia eu mando um recado para minha turma de manhã. Esses dias eu esqueci de mandar, cara, uma loucura, já respondeu, mandei, daqui a pouco um me ligou. Ô chefe, tá tudo bem aí? Falei, o que foi? Tu não mandou recado hoje para nós lá no grupo? Eu falei, não, cara, hoje foi uma correria grande, não deu para mandar. Mas que é onde eu sempre falo para eles isso, galera, organizem o dia de vocês, façam o planejamento do cliente que vocês vão atender, revisem a carteira, já deixa tudo que tem que deixar da carteira arrumado pro dia, vai pra rua vender depois. Mas primeiro organiza o que tu tem e depois vai embora. Top. A quantidade de retrabalho, cara, que a gente tem às vezes, por causa que o cara não quis dedicar mais 1 minuto para revisar um pedido e tá faltando uma informação lá, gera um retrabalho, cara, que não tem noção. Não fazem a conta às vezes, né? E aí eu brinco com eles, cara, dedica, eu não digo perca 1 minuto, dedica mais 1 minutinho. Às vezes esse 1 minuto vai te ganhar 1 hora lá na frente. Dá um ganho violento lá na frente. Isso então, cara, resiliência entra junto, tá? Realmente é mais importante até do que a terceira que eu falei. Porque o cara tem que saber ouvir não e ele voltar lá de novo. O cara tem que ser, eu colocaria dentro casca grossa. Por isso que eu botei a determinação, mas a palavra resiliência, ela é mais importante até nesse caso. Tá? Então, vamos, troca aí. Troca uma aí, porque eu concordo nessa aí contigo. Fica um recado aqui então para vocês, moçada que estão em busca aí, né, de ir atrás desse mercado, se desenvolverem como vendedores. É 120 mil por mês. É um mercado que não tem limite, né, cara? Você que faz o seu limite, você que faz seu salário, você que se faz, né? Você que se constrói a sua história. Então, seguindo as ideias do Franco aqui, organização, resiliência e tesão, determinação. Determinação, tesão pelo trabalho. Show de bola. Acordar bem. Ótimo. Isso aí. Beleza. Pô, Franco, valeu demais, cara. Uma aula de gestão, liderança e vendas aí pra... Posso finalizar só com uma frase? Que é o que eu sempre dizia em todos os meus treinamentos. Eu fui responsável pelo treinamento da força de vendas da empresa antes de virar gerente. Quer dizer, galera, vocês têm que conhecer o que vocês vendem. Então, ser vendedor, tem muito vendedor bom, que vai na conversa. Tem cara que sofre mais. Mas se tem uma coisa que faz o que sofre se equiparar ao que acha que é bom, e realmente é bom de falar, é o conhecimento. Então, cara, estuda, não deixa de estudar, conheça o produto que você vende, conheça o meio que você circula e onde o teu produto circula, tenha essa informação, não tenha medo de ler, dedique 15 a 20 minutos por dia para ler alguma coisa referente ao teu trabalho, ao teu produto, ao teu negócio. 15 minutos por dia não mata ninguém. 15 minutinhos. Larga o WhatsApp ali, o celular um tempinho. Ou então quando vai no banheiro, que o pessoal adora ir com o WhatsApp, vai com um artigo, vai com alguma informação referente ao teu negócio, ao teu trabalho, ao teu produto. No final do ano tu tem mais conhecimento que qualquer outro cara que não fez isso e tu vai estar muito na frente, vai estar com um resultado melhor. Sai da média, né? Sai da média. Boa, é isso aí. Valeu demais, Franco. Obrigado por aceitar o nosso convite, foi um excelente bate-papo. Gostamos demais. Eu que agradeço, espero poder vir mais vezes aí. Com certeza. Bom. Certeza. Valeu, pessoal. Finalizamos mais um episódio aqui do Valoricast. Até a próxima. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abraço.